Boa tarde, meus amigos. Estou voltando aí para mais um vídeo aqui no canal, seguindo o assunto aí de Gênesis, né? Hoje nós vamos falar sobre Noé e sua arca. Capítulo 6 de Gênesis. Nós vamos ler versículos salteados hoje, tá certo? Então, Gênesis capítulo 6, versículo 13 e o início do versículo 14 diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca. Então, só relembrando aí o assunto dos vídeos passados, nós vimos que somente Noé achou graça aos olhos de Deus. Nós vimos também aí que somente Noé é dito que ele era justo e perfeito na época em que ele viveu, tá certo? E nós falamos também que mesmo que os seus filhos não tivessem a mesma qualidade dele, ou sua esposa, ou as noras, todos entrariam também nessa arca, todos seriam salvos. E o motivo pelo qual Deus vai destruir o mundo antigo, ele nos diz aqui, é porque a terra estava cheia de violência. E como eu já disse, vou relembrar mais uma vez, que violência que era essa? Essa violência tinha a ver com a mistura dos filhos de Deus com os filhos dos homens, que nós vimos que foram anjos que desceram do céu e casaram com as filhas de Sete. E esses homens eram homens valentes, homens poderosos e violentos. Então, por causa disso, Deus ia destruir o mundo antigo para que acabasse com aquela geração, com aquela mistura que ele não aceitava, tá certo? Então aqui ele está dizendo para que Noé faça uma arca. O que é uma arca? É um grande navio, porque através daquele navio ele seria salvo, tanto ele como toda a sua casa, incluindo seus 3 filhos, sua esposa e suas 3 noras, tá certo? Vamos agora para o capítulo 18, para o capítulo 6 e versículo 18, que diz assim: Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então, com quem que Deus está estabelecendo a aliança dele? Não é com toda a casa de Noé. Como eu já disse, somente Noé achou graça aos olhos de Deus. Somente Noé, ele era justo e perfeito na época em que ele viveu. Então é com Noé que Deus vai estabelecer a aliança. E a salvação da sua esposa, de seus filhos e de suas noras através da arca é feito porque eles são famílias de Noé. Toda a casa de Noé seria salva, mas somente Noé é aquele que vai receber a aliança de Deus, tá certo? Agora no capítulo 7 e versículo 1, diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Então, com quem que Noé está conversando? Com quem que Deus está conversando? Sempre com Noé. Você não vê aqui Deus conversando com os filhos de Noé, com as noras de Noé, com a esposa de Noé. Ele conversa diretamente com Noé. Então ele diz para Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Então a família dele seria salva através dele. Deus não podia salvar somente Noé, porque Deus ele vai fazer um outro mundo. Vai ter mais pessoas depois. E para que ele pudesse fazer isso, precisava que Noé tivesse uma esposa, para que pudesse ter filho. Precisava que os filhos de Noé também entrassem na arca e suas noras, para que o mundo futuro fosse povoado, senão nós não estaríamos aqui hoje, tá certo? Mas lembrando que somente Noé achou graça aos olhos de Deus. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque eu tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Quem que é justo diante de Deus?
Quem que Deus está dizendo? Eu tenho visto que é justo. Quem? Somente Noé. Somente Noé é justo em toda aquela geração do mundo antigo. É por isso que Deus vai destruir todas as demais pessoas, para eliminar aqueles gigantes, aqueles homens maus, aqueles homens que eram violentos, extremamente violentos. E ele faz isso através de Noé e usando a casa de Noé, a família de Noé. Ainda no capítulo 7, capítulo 7 e versículos 5 e versículos de 5 a 7. Diz assim: fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Então, esse conforme tudo que o Senhor ordenara tem a ver com as medidas da arca, o jeito que era para ser a arca, como que ele ia fazer essa arca. Então ele fez conforme Deus ordenou. Versículo 6. Era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Olha o nosso cálculo matemático aqui. Vamos voltar para algo que eu já disse alguns vídeos atrás. Quando Noé tem os seus 3 filhos, ele tem 500 anos de idade. Quando ele entra na arca, ele tem 600 anos. Então, entre os filhos dele e ele entrar na arca, passaram-se 100 anos. Mas Deus falou que os dias daquela geração seria 120. Então estamos vendo que aqui falta 20 anos. E onde estão esses 20 anos? Esses 20 anos estão que quando Deus falou com Noé, Noé não era ainda casado. Ele ainda não tinha se casado e tinha 3 filhos. Ele era ainda solteiro. Então Deus falou com Noé quando ele tinha 480 anos de idade. Eu já falei isso em alguns vídeos passados também. Então ele teve 20 anos para ele escolher uma esposa, casar e ter 3 filhos. Então quando ele tem 3 filhos, ele tem 500 anos. Então ele trabalhou dos 480 anos construindo a arca até os 600 anos, que é a data que ele vai entrar na arca. Tá certo? Espero que você esteja entendendo até aí a matemática. Noé entrou na arca e com ele os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa da água do dilúvio. Então o que me admira, meus amigos, você que está me assistindo, é que Noé, ele pregou durante 120 anos. Lá no livro de Hebreus, ele é chamado de pregoeiro da verdade, o justo Noé. Então, durante 120 anos, ele prega ali, falando sobre Deus, e falando sobre o que havia de acontecer sobre o mundo antigo, e ninguém deu crédito à pregação dele. Ninguém acreditou que isso pudesse acontecer. E somente vai entrar na arca ele, 3 filhos, a esposa e 3 noras, em 120 anos de pregação da palavra de Deus. Então, entrou na arca Noé, os 3 filhos, a esposa e as 3 noras dele. Ainda capítulo 7, versículos de 11 até o versículo 14, diz que aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, mais uma vez, dizendo que quando o dilúvio aconteceu, Noé, ele tinha 600 anos de idade. No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Para que você entenda, eu quero explicar o que aconteceu aqui, o porquê que toda a terra foi inundada. Primeiro, Deus abriu a fonte do grande abismo, que significa que as águas que inundaram a terra não vieram apenas da parte alta dos céus, vieram também da terra, das partes baixas da terra, vieram da superfície da terra e foram subindo essas águas. Outra coisa que aconteceu é que Deus abriu as janelas do céu. Essas janelas do céu
não significa que somente foi uma chuva das nuvens. Preste bem atenção. Não foi somente as nuvens que choveram. Foram as fontes do abismo e as janelas do céu. Essas janelas do céu têm a ver com o princípio de Gênesis. É o firmamento. O nosso firmamento que está acima de nossas cabeças, acima das nuvens, que pode ser chamado de céus, pode ser chamado de abóbada, pode ser chamado de firmamento, e mais outro nome que agora eu não estou conseguindo recordar. Então são firmamento, abóbada, céus e lembrei, e domo celeste. Então Deus rompeu o firmamento para que o firmamento derramasse águas também sobre a terra. Então é água que sobe e água que desce, para que ninguém pudesse ser salvo se não estivesse dentro daquela arca. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então qual foi o período dessas águas subindo e dessas águas descendo? Para que a terra fosse inundada, 40 dias e 40 noites. É por isso que toda a terra ficou debaixo de água, porque não foi apenas uma chuva comum vindo das nuvens. Chuva que veio do firmamento, que foi aberto, foi rompido para que as águas do firmamento derramassem sobre a terra, e a fonte do abismo, que as águas de baixo subiram para poder cobrir toda a terra e todo o monte mais alto da terra. E no mesmo dia entraram na arca, mais uma vez, quem entrou na arca? Noé, os seus filhos, agora são dados o nome, para que não reste dúvida, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todo o animal conforme a sua espécie. Então entraram ali os 8, e todos os animais conforme a sua espécie. Lembrando que esses animais, os animais que entraram na arca, são animais que não podiam sobreviver às águas. Não vai pensar aí na sua cabeça que Deus mandou colocar uma baleia dentro da água, colocar um peixe dentro da arca. Deus não mandou fazer isso. Porque esses animais podiam muito bem sobreviver. São animais aquáticos. Tá certo? Então, mais uma coisa aqui que eu vou ter que falar é como que Deus poderia inundar a terra. Como que isso foi possível? É porque a terra não é uma bola. Isso nós temos que entender. Não tem como se inundar uma bola. Até porque a água não prende sobre a bola. Não tem como Deus inundar aqui em cima e inundar embaixo. E essas águas ficam grudadas. É porque a terra, segundo Isaías e toda a Bíblia que nós aprendemos, a terra ela é circular. E tem os pontos mais altos, que são os montes mais elevados. Então todas essas águas subiram, cobriram toda a superfície da terra, cobrindo todos os montes mais altos, para que não sobrasse vida nenhuma sobre a terra que não fosse a vida aquática. Tá certo? Eu já falei disso também nos primeiros vídeos lá. E agora no capítulo 7 ainda, versículo 21 e versículo 22. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem, tudo o que tinha fôlego e espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Então presta atenção aqui. Quais os animais que morreram? Primeiramente diz que morreu todo homem. Não escapou um homem sequer. Nenhum. Nenhum vai escapar, a não ser os que estão dentro da arca. Nenhum animal escapou, a não ser os que estavam dentro da arca. Como eu disse, os animais aquáticos não precisaram entrar na arca. Mas todo animal da terra seca expirou ou morreu. É o que está dizendo aqui o versículo 22. Então, quais os animais que morreram? Os animais que haviam em terra seca, os que habitam na terra. Os animais que habitam nas águas não podiam morrer. São animais aquáticos, tá certo? Então, espero que você possa ter aí entendido, abrir o seu entendimento.
Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. E deixa o seu joinha aí, o seu like no vídeo. Você que não é inscrito do canal, peço que você possa estar se inscrevendo e me acompanhando aí, tá certo? Então um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.